Estamos aqui no nosso primeiro vídeo de análise da série X-Men 97. Não é uma série nova da Marvel, mas sim um retorno da série clássica da Marvel lá dos anos 90. Na moral, sem essa série aqui não iria existir os filmes dos X-Men clássicos. Sem os filmes dos X-Men clássicos não ia existir o MCU. Então, tudo que a gente tem hoje, a gente deve ao nosso querido prazer desta série um dia ter vindo a existir. E agora ela está de volta na casa da Marvel e a Marvel decidiu homenagear essa série antiga, na qual o próprio Kevin Feige fez questão de duas coisas: trazerem os dubladores da época e também trazer a música, tema e abertura clássica da animação aqui. E olha só, a abertura clássica dessa que o Kevin Feige queria, que tem pequenas mudanças comparada com a abertura original da série dos anos 90. Se você botar as duas aberturas, você vai ver que estão extremamente parecidas, com pequenas mudanças, com alguns detalhes diferentes. Esses detalhes aqui eu vou deixar separado para um outro vídeo aqui no canal, onde eu vou detalhar e pegar todas essas pequenas coisinhas que tiveram de diferença e várias outras coisas espalhadas pelo primeiro e segundo episódio. Vou separar num próximo vídeo amanhã aqui no canal. Então, ó, faz questão aí de já apertar o botão de se inscrever e deixar o like, vai ajudar a gente pra caramba, super de graça, não paga nada e vai ajudar a gente bastante e você a não perder nada. Mas antes dessa abertura clássica aí dos X-Men, temos a famosa abertura da Marvel Studios. Não é da Marvel Studios não, é da Marvel Animation. E essa abertura aqui me deixou alguns pensamentos meio obscuros. Mentira, basicamente é o seguinte: nessa abertura da Marvel Animation só tem cenas ali nessa abertura de desenhos da Marvel. Desenhos esse em que aparece o Homem-Aranha dos anos 60, Quarteto Fantástico antigaço e também a série de What If. Então a gente pode suspeitar que talvez a Marvel queira trazer mais e mais animações daqui pra frente. Até porque neste ano está planejado para sair uma animação do Homem-Aranha e também uma animação de Olhos de Wakanda, muito provavelmente com o título Marvel Animation, fazendo parte aqui no Disney Plus, e talvez sejam integrados aqui também nessas aberturas futuramente quando essas séries forem lançadas. Será que a Marvel está pensando em fazer um universo compartilhado de animações igual ela fez com o universo cinematográfico dela, live action? Cara, eu ia gostar, mas muito provavelmente estou pirando. Nessa abertura clássica dos X-Men aqui, eu queria falar sobre duas coisas. Na abertura clássica aparece o Professor Xavier. E, cara, ele não tinha morrido no último episódio? Pois é, então talvez o Professor Xavier volte aqui nessa temporada. Minha teoria é que ele apareça nos últimos episódios e simplesmente ele está lá, de volta à vida. Como que ele morreu? Como que ele pode voltar à vida? Eu vou explicar aqui nesse vídeo, então mais um motivo para estar inscrito aqui no canal. Outro detalhe interessante é ver o Morpho nessa abertura aqui e ver como que dentro dele ele está sendo aterrorizado pelo Senhor Sinistro. Esse Senhor Sinistro é justamente o Morpho fazia parte dos X-Men ali na animação antigamente, e ele acabou sendo deixado para trás pelos X-Men, acreditando que ele tinha sido morto. No fim, não foi morto. O Senhor Sinistro pegou ele e simplesmente fez uma lavagem cerebral para ele odiar os X-Men. Obviamente, histórias acontecem e ele volta a fazer parte dos X-Men futuramente, que é o que estamos presenciando. Uma coisa interessante é o título desse primeiro episódio, que é descrito como "A mim, meus X-Men", frase que o Professor Xavier dizia na animação, frase essa que é dita várias vezes também nos quadrinhos, e frase essa que o Ciclope acaba utilizando para chamar os X-Men ali no final do primeiro episódio. "A mim, meus X-Men". Isso aqui, cara, é meio que um jargão ali dos X-Men pra reunir a equipe como se fosse Vingadores Avante. Agora, na animação já tá da hora, imagina isso aqui em live action. Maluco, a Marvel realmente não atingiu seu total potencial cinematograficamente porque nem relou nos X-Men ainda. Bom, aqui a série começa a partir do momento de alguns meses após o final da quinta temporada, a morte do Professor Xavier. Pra quem não sabe, no último episódio da quinta temporada, o Professor Xavier é atingido por um raio ali que acaba afetando o Professor Xavier, ficando à beira da morte. Magneto, que estava prestes a causar uma revolução mundial mutante e dominar o planeta, acaba parando tudo quando os X-Men chegam ali pra pedir ajuda dele, pra justamente ajudar o Professor
professor Xavier. Ele usa seus poderes para mandar uma radiação mental psíquica para o povo Shi'ar. Vem a rainha dos Shi'ar e leva o professor Xavier para o seu planeta para tentar salvar ele. Então os X-Men ficam ali no planeta com o Magneto e é isso. O professor Xavier morreu ou não morreu? Ninguém sabe. O que sabemos é que os X-Men foram deixados sozinhos. Isso com certeza explica o seu humor. Agora, isso aqui é pura referência da referência, ao mesmo tempo que glorifica o nosso país, Brasilzão, nos X-Men, né? Aqui temos Roberto da Costa, o Mancha Solar, um mutante de nível ômega, assim como a própria Tempestade é dita e descrita no último episódio. Mancha Solar aqui, ele é o Roberto da Costa, uma família extremamente rica no Brasil, família Costa, cuja essa empresa aqui, tá? A empresa da família do Roberto da Costa, aparece ali como um easter egg perdido em Nova York, num mural, num pôster gigantão. Mais detalhes como esse vou deixar separado para o outro vídeo, mas isso aqui complementa o personagem. Aqui ele foi sequestrado pelos Amigos da Humanidade. Esse daqui é como se fosse uma organização secreta, uns militantes, digamos assim, que odeiam os mutantes, anti-mutante e pró-humanidade, não é mesmo? Essa galera até mesmo antes utilizava capuz no rosto e simbolizando outro grupo extremista que nunca deveria ter existido. Achei legal o Roberto da Costa aqui nesse episódio porque, como ele é rico e tudo mais, ele acha que ele tá sendo sequestrado pelo seu dinheiro e não por ser um mutante. Então ele fica oferecendo dinheiro tanto pros X-Men, tanto pros Amigos da Humanidade. Eu sou o Roberto da Costa, herdeiro da fortuna da Costa. Só me fala o valor, dinheiro não é problema. Ele só quer voltar pra casa dele, ele tem tanto dinheiro que ele puder. Tanto é que ele tem até um jatinho pra Jubileu poder pilotar. Eu tenho um jato também. Talvez eu até deixe você pilotar ele. Enfim, muito da hora como ele foi representado como uma nova geração em relação aos outros X-Men que já estão ali, né, acostumados com isso. Ele é salvo pelos X-Men que acabam aparecendo um a um para fazer aquela entrada e aquela apresentação de cada um dos personagens. Como são muitas pessoas, cada um tem o seu momento de apresentação. E eu preciso falar da Tempestade aqui, cara. Obviamente ela acaba perdendo seus poderes no segundo episódio, já chegamos lá, então eles têm que dar um baita destaque nessa personagem e eu acho que o arco dela não vai acabar ali não, tá? Saindo da galera, não, eu acho que vai continuar muito provavelmente. Ela chega ali por cima com uma voz gigantesca. Entreguem o garoto ou sofram a minha fúria! Olhando a galera de cima pra baixo, como se fosse uma deusa de fato. Na sua tribo lá, ela era considerada, né, e até mesmo enganada, e as pessoas acreditavam que de verdade ela era uma deusa, mas no fim era só uma mutante. Só uma mutante bem básico, nível ômega, assim, capaz de explodir o planeta se ela quiser. Ouçam meu comando e reclamem. Roberto da Costa está preso aqui com os Amigos da Liberdade, utilizando uma coleira de inibidora de poderes mutantes, que já foi descrito aqui nos episódios mesmo, como emite uma radiação que anula a mutação dentro do corpo humano. Essa coleira a gente já viu também em Deadpool 2, só que antes mesmo de Deadpool 2, essa coleira já existia na própria mesma animação, em temporadas anteriores. Logo em seguida aparece o Bishop aqui, que veio do futuro, é um viajante do tempo, assim também como o Cable acabou viajando já anteriormente em outras temporadas anteriores de X-Men 97, agora né, de X-Men animação aqui dos anos 90, outras vezes adaptando o arco de Dias de um Futuro Esquecido também. E agora fazendo parte dos mutantes aqui integralmente no presente, barra passado, já que ele é o futuro, então do que estamos falando? Acho que é o presente, né? E vale que lembrar, o cara não tem que voltar pro tempo dele? Vai ficar ali perdido? Talvez a sua pulseira viajadora de tempo está quebrada. E por terceiro lugar chega o Ciclope. B10 demais, cara, sério. Eu tava com o Ciclope sempre dos filmes aqui originais, sabe? Que diferença, não é mesmo? Que diferença absurda. O cara lutando, utilizando o laser pra se empurrar e andar pelo ambiente, desviar de golpes com um laser, cara, insano demais, cara. E a famosa frase do Ciclope, tá? Eu me rendo. Só que não, cara. Não, eu me rendo. Não. Essa frase aqui do Ciclope já apareceu anteriormente. Of course. Not.
Tem a explosão e pronto, os X-Men salvam o Roberto da Costa e simplesmente corta para o Gambit de Cropped, minha gente. Pois é, eu fui pego de surpresa nessa cena aqui, até a Daniele ficou ulalá. Pois é. Ou era eu falando, ninguém sabe. Imagina. A vampira sempre vem resgatar o Gambit. Esse cara aqui é um tremendo de um safado, assim também como a própria vampira também. E pelo jeito, vai se criar aí um triângulo amoroso, com ela preferindo um idoso ao invés do Gambit. Em seguida aparece o Morfo. Na verdade aparece o Professor Xavier, mas só que esse aqui é o Morfo. Simplesmente um mutante que muitas pessoas não dão moral, mas quem joga Marvel Snaps dá muita moral pra esse cara aqui, porque ele simplesmente tem o poder de se transformar em qualquer outra pessoa. Só que diferente da Mística, ele consegue também adaptar todo o esqueleto, todo o corpo e habilidade física da pessoa. Ele não consegue copiar habilidades telepáticas ou magia, mas ele consegue simplesmente as garrinhas do Wolverine também. Então ele tá ali como o Professor Xavier só pra zoar com a galera. É interessante como esse primeiro episódio faz bastante referência ao primeiro episódio da primeira temporada. No primeiro episódio da primeira temporada, Jubileu é resgatada pelos X-Men porque ela foi atacada por sentinelas. Aqui, o Roberto da Costa é resgatado pelos X-Men porque ele foi sequestrado ali pelos amigos da humanidade. Quando ela acorda dentro da mansão dos X-Men, ela acorda dentro do laboratório e vê também o Fera pela primeira vez, assim como o Roberto da Costa. Saudações e bem-vindo. Ela fala que já passou pelas mesmas experiências que ele. Obviamente, a referência que eu acabei de dizer. O nome é Jubileu. E cara, eu entendo. Em um dia a vida tá ótima e no dia seguinte você acorda com um gorila azul cantando Mozart enquanto conserta bugigangas. E então leva ele pra ter uma diversão na sala de perigo. Ali pra treinar e brincar um pouquinho pra descobrir quais são os poderes do Roberto da Costa. E ali temos a entrada triunfal do Wolverine, né, cara? Na moral, Wolverine é muito foda. Nossa, que medo, Jubileu! Dá pra gente parar? Computador, encerrar programa. Tá com medinho agora, xará? Aqui temos o Ciclope e a Jean Grey falando com a Doutora Cooper das Nações Unidas, falando que eles precisam encontrar o Trask e tudo mais, e eles acabam interrogando o Trask futuramente. Esse cara aqui é justamente o cara que criou os Sentinelas e o Mão de Mestre, o robô que cria outros robôs. E ali no interrogatório, a Jean Grey entra em ação utilizando o cérebro. E aqui é o maior mistério do primeiro episódio. O ódio enfraquece sua mente, Sr. Gaia. Cérebro amplifica meus poderes psíquicos, permitindo que eu penetre seus pensamentos da distância que eu desejar. Cara, se a gente vê o segundo episódio também, a gente fica na dúvida se essa é a Jean Grey de fato, ou não é a Jean Grey, ou é a Jean Grey, quem que é a outra Jean Grey. Só que outro maior mistério que essa animação já deixou nos primeiros 2 episódios é: que visão é essa que a Jean Grey está tendo? Ela vê o seu bebê já nascido ali no seu colo, com o mesmo a cobertinha que está enrolada na coberta no segundo episódio, e ela vê simplesmente vários túmulos na frente dela, uma fumaça falando alguma coisa na frente dela e pronto, temos aqui uma visão. Quem criou essa visão dentro da cabeça dela? Quem estava dentro da cabeça também junto com ela do Trask? Outro vilão? Outra pessoa? É simplesmente a Força Fênix ainda dentro dela? Ou não? Ou é simplesmente o Nathan Summers mostrando essa visão para sua mãe antes mesmo de nascer? Cara, não dá pra saber. Mais um mistério aí, o primeiro deles. Eu sou o Mal de Mestre. Então os X-Men encontram o Trask e vão até lá, fazer a sua primeira missão que a gente tá vendo aqui na temporada. E então temos umas lutas mais insanas, eles são atacados já logo no jato deles, o jato acaba quebrando, eles acabam caindo em queda livre, o Morfo simplesmente se transforma no Arcanjo pra salvar a galera e temos o melhor pouso de super-heróis de todos. Eu acho que aquele de Homem de Ferro 2, com ele chegando no show, e esse aqui do Ciclope, cara, são os 2 melhores pousos de super-heróis. Muito provavelmente. O cara simplesmente indo sem medo a um ângulo ali absurdo, retão pra bater com tudo e só manda o raiozinho ali, cara, pra parar, amortecer a queda e tá aquela pose e depois mandar um a mim, meus X-Men. Respeito. A mim, meus X-Men.
E eu preciso falar aqui, tá, cara? Ver essa cena de ação, de luta, tocando a musiquinha tema dos X-Men, cara, dá uma nostalgia absurda, dá um hype, você fica animado vendo todo mundo lutando, combinando os poderes, Wolverine pulando em cima de um, pegando de trampolim em cima do Morpho disfarçado de Blob, pulando aí em cima com a energia do Gambit nas garras, que não só corta tudo, mas tem explosão ao mesmo tempo. Maluco, nossa, na moral, depois só chega a tempestade ali e destrói tudo com um simples movimento. Diz a previsão do tempo. E o primeiro episódio termina com simplesmente a aparição do Magneto falando que tudo que era do Professor Xavier agora é dele. Ou seja, os X-Men são do Magneto. A fortuna dele, a escola, tudo que ele construiu agora pertencem a mim. E então temos aqui o Magneto, líder dos X-Men. Sim, líder dos X-Men, porque agora começamos o segundo episódio e temos aqui algumas coisas diferentes também na abertura dessa animação, nesse segundo episódio em específico. Primeiro de tudo, quando tem uma recapitulação, quem está narrando é um Magneto, mostrando que não só ele vai ser o personagem principal desse episódio, digamos assim, tendo um papel super importante no final dele, como também, por ele ser líder dos X-Men, é ele quem narra a história. Esse é quem eu tô pensando que é? Salvando um humano? Tanto que esse episódio começa justamente com o Magneto salvando simplesmente diversas pessoas em uma roda gigante e a galera ficando embasbacada, simplesmente com um terrorista salvando a galera. Mano, realmente, eu imagino a surpresa da galera. Pô, uma hora ele tava atacando o terror aí, criando um meteoro fora do planeta pra tirar a galera do planeta e agora tá salvando as pessoas. Não faz sentido isso aqui. Eles chamam o Magneto de terrorista justamente porque no último episódio da quinta temporada, Magneto estava prestes a dominar o planeta, fazendo uma revolução mutante em todo o planeta. Teve que parar seus planos para justamente ajudar o seu maior inimigo e único amigo. This world is our world now. Take it! A gente vê um desses militantes dos amigos da humanidade pegando e adaptando uma arma ali, colocando a energia da coleira inibidora de poderes dos mutantes na própria arma, cuja essa vai ser destinada a matar, né, a tirar os poderes da tempestade. Mas o alvo primário era justamente o Magneto. Esse cara aqui se chama o Executor e ele é basicamente ali mata mutantes. É isso que ele faz. Agora temos uma cena muito da hora, que é ver o Magneto salvando os Morlocks de alguns amigos da humanidade que tinham sequestrado eles dentro dos esgotos da cidade. Os Morlocks são mutantes que têm uma aparência tão diferente dos humanos normais que eles não conseguem viver no planeta normal, porque os humanos simplesmente têm nojo e completa aversão a eles. Então, a única solução que eles encontraram era tentar viver embaixo dos esgotos. Aqui a gente vê a Callisto, a líder dos Morlocks, e também o Sanguessuga. Quando o Magneto chega perto do Sanguessuga, a sua barreira de proteção magnética acaba sumindo, justamente porque o Sanguessuga tem o poder de neutralizar todos os poderes mutantes perto dele. É a mesma criança que aparece em X-Men Confronto Final, o terceiro filme dos X-Men. Magneto leva justamente essa equipe dos Morlocks aí para Genosha, uma ilha mutante onde os mutantes vivem livremente, pacificamente, um santuário para os mutantes. Já foi adaptado nos quadrinhos e pode acabar muito bem sendo adaptado futuramente no universo cinematográfico Marvel, onde estão falando que o celestial Tiamut será justamente essa ilha, a Ilha dos Mutantes. Ainda não aconteceu, não dá pra saber, e é interessante pensar aqui que essa ilha Genosha era uma ilha onde os próprios governos ali criaram para pegar os mutantes e escravizá-los para criar simplesmente mais sentinelas. E que os Morlocks viajassem para a nação mutante de Genosha. Onde o Trask, financiado por vários governos, utilizou essa ilha para escravizar mutantes e simplesmente criar os sentinelas para caçar mutantes. Magneto foi lá, libertou essa ilha e serviu ali agora como um santuário para a proteção dos mutantes. Aqui nessa discussão ali dos X-Men com o Magneto para ver se aceitam ele ou não como líder dos X-Men e sucessor do Professor Xavier, uma das primeiras pessoas a aceitar o Magneto e falar que ele precisa de uma segunda chance é a Vampira. Meu passado está repleto de erros. O meu também estava, lembra? Mas os X-Men ainda me aceitaram.
Isso porque a vampira era uma vilã que trabalhava ao lado da própria Mística, que foi mandada para sugar os poderes da Capitã Marvel. Só que aí vai e vem, a história rola, ela acaba se juntando aos X-Men. Por isso que ela fala que o Magneto também precisa de uma segunda chance. Até porque ela tem uma relação próxima a ele, chamando ele de Eric, e mostra como eles são próximos e já trabalharam juntos anteriormente. Eu temia que você fosse tentar evitar ficar sozinha comigo, vampira. Nessa cena aqui, temos simplesmente o Magneto pegando seu capacete e colocando simplesmente ali de lado, né? Isso porque a única função desse capacete não era estilo, não era fazer charme, era simplesmente a única função se proteger do professor Xavier. E então agora, como o Xavier está morto, ele não precisa mais dele e é por isso que não usa mais o seu capacete. Embora realmente é estiloso, né? Eu disse a mim mesmo que precisaria disso para me proteger dos seus poderes psíquicos. E a conversa do Magneto e da vampira meio que acaba terminando numa pegada meio amorosa. Isso porque o Magneto é a única pessoa que a vampira consegue tocar. Então, e vocês sabem, se a única pessoa que ela consegue tocar é o Magneto, e é por isso que o Gambit acaba ficando triste. É aí que chega simplesmente a ONU. As Nações Unidas chegam ali nas mansões dos X-Men e pedem para aprisionar e levar para interrogatório e julgamento o próprio Magneto. Eles chegam com as arminhas normais ali, não é de metal, hahaha. Ele simplesmente pega o helicóptero para matar as pessoas. Ele fala que se ele for julgado corretamente, ele vai de bom grado e eles acabam prendendo o Magneto. Eu me rendo. Que aí, então, é uma referência clássica à capa dos quadrinhos número 200 dos X-Men, que, cara, é tirado e tal, né? Tirado e tal. É nessa mesma HQ que é adaptado o julgamento do Magneto, um discurso que ele acaba dando nos quadrinhos que foi adaptado aqui também para esse episódio. E a sua declaração indignada contundente não curará as feridas dos mutantes. Vocês construíram robôs para nos caçar, colares para inibir nossos poderes. Então, no meio do discurso do Magneto, os X-Men têm que interferir para proteger todo mundo que está lá dentro, porque eles estão sendo atacados pelos amigos da humanidade. Os militantes e protestantes que estavam querendo ali invadir o local, porque eles foram traídos pelos seus próprios líderes, não é mesmo? Eles acabam entrando lá e acaba tendo uma das lutas bem da hora ali. E tem uma frase que o vilão fala, né? Que pessoas normais também sofrem, só que ele não gosta da choradeira que os mutantes têm, ele não gosta de nada dos mutantes, é por isso que eles odeiam, porque pessoas normais também sofrem. Cara, leia entre linhas e cai perfeitamente nos dias de hoje. As pessoas normais sofrem também, até mais. Só temos a dignidade de não ficar chorando o tempo todo, entende? É que no meio dessa confusão, o Ciclope acaba parando tudo e saindo desse local já na hora. Ele pede uma carona ali pra vampira pra levar ele voando até o hospital, porque o seu filho vai nascer. Achei da hora a vampira pegando ali, cara, e a parada do médico não querer tratar e fazer um parto pra mutante, mostrando, né, o preconceito que essa galera tem e simplesmente... Pô, vampira rouba todas as habilidades médicas do cara e faz o parto ela mesma. Então nasce o filho do Ciclope e da Jean Grey, Nathan Summers, mais conhecido como Cable. Nathan Charles Summers. Mais conhecido, aquele bebezinho que vai sofrer uma infecção de um vírus robótico e ter todo o seu corpo lentamente transformado em robô, e então levam ele para viver no futuro. É aí que a Tempestade acaba perdendo os seus poderes e o Magneto chega à beira de perder o controle e se tornar um vilão novamente. Não consigo senti-la, nem a umidade, nem o ar. O que ele fez comigo? Durante todo esse episódio ele estava pensando, será que eu consigo voltar a ser uma outra pessoa? Ver pelo ponto de vista do Xavier? Ou eu nunca vou conseguir mudar? Até mesmo no próprio discurso que ele dá nesse episódio, ele fica nessa ambiguidade. Será que consigo? Será que consigo ser uma boa pessoa? Será que os mutantes conseguem viver com os humanos juntos? Será que dá pra coexistir como o Xavier queria? Houve um tempo em que eu exterminaria todos vocês pelo que fizeram com a Tempestade. Então ele pega simplesmente o vilão, arranca o cara, faz um globinho, leva os caras lá pro espaço e ali ele fala, mano, que ele, se ele quiser, ele esmaga todo mundo como uns vermes e pra ele, no ponto de vista dele, pros humanos, ele é considerado um deus e simplesmente ele desiste de tudo aquilo e ele acredita que todo mundo consegue viver. E ele pede, eu peço a vocês para não me transformarem em um vilão novamente. Mas hoje,
Eu salvei vocês dos seus semelhantes por um velho amigo que me desafiou a me lembrar dessa visão da Terra. E então, a ONU, ali as Nações Unidas, acabam perdoando todos os crimes do Magneto por ter salvo justamente essas pessoas dos amigos da humanidade. Não me façam largar mão de vocês. Então, simplesmente agora temos cravado ali o Magneto como líder dos X-Men e não mais o Ciclope, né, e tudo mais. Só que, para tudo, né? Para tudo. Tempestade vai embora e chega outra Jean Grey. Quem é essa aqui, cara? Ela voltou! Jean? Eu preciso dos X-Men. Simplesmente a gente pode começar a teorizar algumas coisas aqui. Tem um vilão chamado Senhor Sinistro que é fissurado pelos genes mutantes, tanto do Ciclope quanto da Jean Grey. Ele acha que a combinação dos dois genes dos dois vai conseguir criar a raça mutante perfeita para conseguir transformar todos os humanos em mutantes. Então ele quer tentar o máximo possível o gene dos dois. É interessante que na própria série anteriormente, o Senhor Sinistro sequestra a Jean Grey por um tempo e depois os X-Men conseguem libertá-la. Será que naquele momento ele conseguiu o gene da Jean Grey e conseguiu criar um clone dela perfeito igual? E a Jean Grey todo esse tempo, na verdade, é o clone dela, chamada Madeline Pryor dos quadrinhos. Essa Madeline Pryor acaba simplesmente se casando, se apaixonando pelo Ciclope e tendo um filho com o Ciclope. Quando depois a Jean Grey acabou morrendo depois da saga Fênix Negra. Então fica aqui a pergunta. Será que a Jean Grey que teve filho com o Ciclope, na verdade, é o clone da Jean Grey? Ou essa é o clone da Jean Grey chegando ali a mando do próprio Senhor Sinistro para causar muito mais ali entre os X-Men, para talvez conseguir sequestrar o filho do Ciclope? Cara, fica aí a questão, fica aí a teoria, não dá para saber, só sei que tem dois grandes mistérios aqui. A visão da Jean Grey, ou não Jean Grey, e a segunda Jean Grey chegando. Quero saber a teoria de vocês, falem aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e... Tica-tica!